Livro da Vida, de Santa Teresa de Jesus. A vida da Santa Madre Teresa de Jesus e algumas das dádivas que Deus lhe concedeu, escrita por ela mesma, a mando de seu confessor, que a aconselha e dirige. E assim ela diz: quisera eu que, assim como me mandaram e deram ampla licença para escrever sobre os modos de oração e as dádivas que o Senhor me tem concedido, também me fosse permitido compor um relato detalhado de meus grandes pecados e da vida ruim. Isso me daria um grande consolo. Porém, não quiseram. Pelo contrário, restringiram-me muito nesse caso. Por isso, a quem venha ler esse discurso da minha vida, peço que, pelo amor de Deus, tenha diante dos olhos que fui muito ruim e que não encontrei santo dos que se voltaram a Deus com quem me consolar. Porque considero que depois de o Senhor os ter o chamado, não o tornavam a ofender, ao passo que eu não só tornava a ser pior, mas parecia esforçar-me em resistir às dádivas que Sua Majestade me concedia, como quem se visse obrigado a servir mais e entendesse que não podia pagar o mínimo que devia. Bendito para sempre seja o Senhor, a quem suplico com todo o meu coração que me dê a graça para, com a máxima clareza e verdade, escrever esse relato que meus confessores me mandaram. Que é a vontade do Senhor, que eu assim o faça. Já o sei há muitos dias, mas ainda não me atrevera a começá-lo, e que seja para a sua glória e louvor, e para que daqui em diante, conhecendo-me eles melhor, ajude a minha fraqueza, a fim de que eu possa servir algo do que devo ao Senhor. Que todas as criaturas o louvem para sempre. Amém. Capítulo 1. O ter pais virtuosos e tementes a Deus, além de todas as graças que o Senhor me concedia, ter-me-ia bastado para que eu me tornasse boa, se eu mesma não fosse uma pessoa ruim. Meu pai era afeiçoado à leitura de bons livros e para que também seus filhos os lessem. Possuía diversos deles, em língua vernácula. Isto, juntamente com o zelo de nossa mãe em fazer-nos rezar e sermos devotos de Nossa Senhora e de alguns santos, fez com que o despertar de minha alma, a piedade, tivesse início. Segundo me recordo, aos 6 ou 7 anos de idade, ajudava-me o fato de que em meus pais eu não via senão o apreço da virtude. E de fato, tinham-nas muitas. Meu pai era homem de muita caridade para com os pobres e de compaixão para com os enfermos. Com os criados, sua compaixão era tanta que jamais se conseguiu que tivesse escravos. Porque deles sentia muita pena, e certa vez, acolhendo em sua casa uma escrava de um de seus irmãos, tratava igual a seus filhos. Dizia que o fato de ela não ser livre provocava nele uma imensa compaixão. Era um homem extremamente verdadeiro,
Ninguém jamais ouviu blasfemar nem maldizer. Tratava-se de pessoa muito honesta. Também minha mãe era muito virtuosa e ao longo de toda a sua vida padeceu de grandes enfermidades. Sua honestidade era perfeita, embora dotada de grande formosura, jamais deixou de transparecer qualquer vaidade. Tanto que, ao morrer, com apenas 33 anos, já possuía maneiras de uma pessoa de muita idade. Era muito serena e dotada de grande inteligência. Sua vida transcorreu em meio a enormes sofrimentos e teve uma morte verdadeiramente cristã. Éramos 3 irmãs e 9 irmãos. Por bondade de Deus, todos se assemelhavam aos pais em virtude, menos eu, embora fosse a mais querida do meu pai. E antes que eu começasse a ofender a Deus, parece que havia alguma razão para que ele me considerasse sua preferida. Por isso, dói-me fundo na alma quando me recordo das boas inclinações que o Senhor me dera e de como eu não soube aproveitá-las. Se eu não servia a Deus, não era por qualquer influência de meus irmãos, que a isso não opunham obstáculo. Havia um, quase da minha idade, que eu amava mais que os outros, embora sentisse grande amor por todos, e eles por mim. Juntávamos-nos os 2 para lermos a vida dos santos. Quando via os martírios que as santas padeciam por Deus, parecia-me que compravam muito barato a felicidade de um dia ir gozar de sua presença, e desejava muito morrer assim, não pelo amor que eu pensava ter-lhe, mas para gozar o mais breve possível dos grandes bens que os livros diziam haver no céu. Passávamos então a deliberar sobre os meios para atingir nossa meta. Planejávamos ir à terra dos mouros e suplicar-lhes que, pelo amor de Deus, nos decapitassem. E parece-me que o Senhor nos daria coragem e tão tenra idade para executar um tal desígnio. E para tanto, encontrássemos suficientes meios. No entanto, tínhamos pais e esse nos parecia o maior obstáculo. Ficávamos muito espantados quando nestes livros líamos que os castigos e as glórias duravam para sempre. Costumávamos conversar sobre isso por muitas horas e gostávamos de repetir: para sempre, sempre, sempre. E assim, mediante nossa frequente repetição dessas palavras, o Senhor me concedia que numa idade tão tenra, o caminho da verdade ficasse duradouramente gravado em minha alma. Como fosse impossível irmos aonde nos matassem por Deus, lembro que um certo dia decidimos tornar-nos eremitas e no jardim de nossa casa. Tentamos construir eremitérios como podíamos, empilhando umas pedrinhas que não tardavam em cair, de maneira que não encontramos meio de satisfazer nosso desejo. Ainda hoje me sinto profundamente comovida ao lembrar de como Deus me dava tão cedo o que depois vim a perder por minha própria culpa. Dava esmola conforme podia, e podia pouco. Procurava a solidão para fazer minhas orações. E eram muitas. Em especial o rosário, pelo qual minha mãe nutria uma devoção tão grande
que acabou por transmiti-la também a nós. Quando brincava com outras meninas, gostava muito de construir mosteiros e fazer de conta que éramos freiras. E de fato me parece que desejava sê-lo, embora não tanto como as outras coisas que já mencionei. Recordo-me que, quando faleceu minha mãe, eu estava prestes a completar 12 anos de idade. Quando comecei a entender o que havia perdido, acorri aflita a uma imagem de Nossa Senhora e, banhada em lágrimas, supliquei-lhe que fosse a partir de então uma mãe para mim. Parece-me que minha súplica, ainda que simplória, foi ouvida, pois todas as vezes que me encomendei à Virgem Soberana, pude manifestamente testemunhar o seu socorro. Fui, enfim, sempre resgatada por ela. Aflige-me toda vez que, ao olhar para trás, reflito sobre as causas que me fizeram desviar dos bons desejos que me inspiravam nos primeiros anos de vida. Ó meu Senhor, uma vez que parece haverdes decidido que eu me salve, queira Vossa Majestade que assim seja. E me abençoais por tantas graças como as que me tendes concedido. Não tereis por bem, não para minha vantagem, mas para a vossa honra, que não se sujasse tanto esta morada que haveis de habitar de maneira tão duradoura. Aflige-me, Senhor, o dizer isto, pois sei que foi minha toda a culpa, porque não me parece que houvesse algo que pudesse ter feito para que desde esta idade eu fosse inteiramente vossa. Tampouco posso queixar-me de meus pais, porque jamais vi neles senão toda espécie de virtude e uma terna solicitude para com o bem de minha alma. Mas quando deixei de ser uma criança e comecei a entender as graças naturais que o Senhor me dera e que me diziam ser muitas, em vez de dar-lhe graças por elas, como eu devia, passei a servir delas para ofendê-lo. É o que contarei a seguir.